Olá, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a otimização de processos. Bom, uma das razões de fazermos simulação de processos é para que depois possamos otimizar eles. Então este é um tópico muito importante e bem prático de engenharia química. Industrialmente se fala muito em otimização de uma forma mais informal. Qualquer melhoria é chamada de uma otimização. Mais formalmente, uma otimização significa alcançar o ótimo, ou seja, alcançar um ponto em que não há solução melhor do que essa nas suas vizinhanças. Então, formalmente existe uma diferença. Quando fazemos uma otimização, significa que chegamos no melhor possível, pelo menos no melhor possível em torno de uma limitada vizinhança. Para fazer isso, para fazer essa otimização formal ou matemática, a primeira coisa que nós precisamos é definir o que nós chamamos de função objetivo. Vai ser o critério que nós vamos acompanhar e que nós vamos querer maximizar ou minimizar. Então, a otimização requer a definição de uma função objetiva. É a primeira coisa a fazer. É dizer assim, qual é a métrica? O que eu quero melhorar? Vai ser o custo que eu quero reduzir? Vai ser o lucro que eu quero maximizar? Vai ser os gastos energéticos que eu quero diminuir? Então isso é muito importante. Primeiro, a definição da função objetivo. Não há como fazer uma otimização formal, e é assim que nós vamos abordar a otimização aqui no nosso curso, sempre nessa forma formal, sem definir uma função objetivo. Então esse é o primeiro passo. Depois, toda vez que fazemos uma simulação e temos graus de liberdade igual a 0, ou em inglês degrees of freedom igual a 0, significa que nós temos números de equações igual ao número de variáveis e então rodamos a simulação. Só que toda vez que nós temos graus de liberdade igual a 0, nós temos uma solução. Então não temos como otimizar, não há como otimizar um processo se não damos graus de liberdade. Então como é que a otimização é feita? Nós vamos escolher algumas das variáveis que nós estávamos especificando. Por exemplo, tínhamos dito na nossa simulação que a razão de refluxo era 3,5. Essa razão de refluxo veio de um projeto ou de alguma premissa, por exemplo. Só que este não é o melhor valor possível. Quem disse que este é o melhor valor possível? Então, eu poderia permitir que a minha otimização altere este valor aqui para buscar o melhor valor possível, de acordo com a minha função objetivo, por exemplo, reduzindo os gastos ou maximizando o lucro, por exemplo. Então, as variáveis que eu vou mexer, a gente chama de variáveis de decisão. Essa é a nomenclatura. Por exemplo, se eu faço a otimização de uma torre de destilação, como nesse sistema aqui, que vocês já viram este vídeo ou vão ver, nessa otimização o que eu quero minimizar é o calor de refervimento da coluna 1, aqui eu tenho o calor de refervimento da coluna 2, e eu tenho um calor total, que é o calor de refervimento da coluna 1, mais o calor de refervimento da coluna 2, e eu quero minimizar este valor, eu quero que este valor seja minimizado. A minha otimização é isso. E a minha função objetivo é este calor aqui total. Então, a minha função objetivo, aquilo que eu quero minimizar ou maximizar. Nesse caso, eu quero minimizar. Quero que esse calor seja mínimo. E aí eu poderia mexer, por exemplo, nas razões de refluxo aqui da minha coluna 1. Eu tenho uma razão de refluxo da coluna 2. Vou mexer nessas razões de refluxo para que o meu calor seja minimizado. Se eu simplesmente fizer uma otimização assim, mexer nessas razões de refluxo e dizer ao meu otimizador, pode mexer nesses números, que no momento são, digamos, esse aqui é 6, esse aqui é 8, qualquer valor. E o meu otimizador pode mexer nesse número e pode mexer nesse número, tal que o meu calor seja reduzido. Se nós permitirmos que o otimizador faça isso, e o otimizador é o código que faz a otimização, é o método que faz a otimização, o que ele vai fazer? Nós vamos nos dar mal aqui se fizermos isso. Porque se eu quero minimizar o calor e eu permito que ele mexa nessas razões de refluxo, o que ele vai dizer? Coloca as razões de refluxo em 0, coloca 0 aqui, para a planta e o calor é 0. Perfeito. Então, minha otimização foi parar a planta. Então, percebam que fazer uma otimização
Então requer um pouco mais. Eu tenho que ter uma função objetivo, eu tenho que ter quais são as variáveis que eu vou manipular, mas eu tenho que ter cuidado em introduzir restrições. Se eu não introduzir restrições, facilmente eu caio em soluções triviais, como eu estava comentando. Neste caso aqui, o que eu teria que colocar como restrições? Bom, faça isso tudo, reduza esse calor, mas eu quero pelo menos uma determinada pureza aqui, pelo menos uma determinada pureza aqui. E essas restrições são equações de desigualdade. Eu quero que essa pureza aqui seja maior do que algum critério. Por exemplo, eu quero que seja pelo menos 99,5%. E aqui também a pureza na outra substância, 99,5%. Isso são as restrições. Então, um problema de otimização normalmente é composto por uma função objetivo, quais são as variáveis que eu vou mexer e as restrições. Isso compõe um problema de otimização. As restrições junto com as variáveis de decisão, esse conjunto aqui, vai me determinar a região viável, a região onde o otimizador vai buscar a solução. Então esses são os conceitos básicos de otimização.